Caros irmãos e irmãs, saudações a todos. Eis que voltamos ao tempo comum, ao chamado tempo ordinário. A igreja volta a usar o verde e nós vamos contemplar o dia a dia de Jesus na sua evangelização. Então hoje o evangelho para esta segunda-feira, dia 13, é Marcos capítulo 1, versículos de 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca, com os empregados, e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como essa palavra de Deus pode iluminar o nosso dia hoje? Peçamos ao Senhor discernimento para acolher a palavra e para vivê-la no dia de hoje com muito discernimento. O Evangelho apresenta Jesus que prega o reino de Deus, dizendo: o reino de Deus está próximo. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o modo de Deus governar, reger o mundo, reger a terra, reger as pessoas, o modo de Deus reinar. Como podemos entrar nesta dinâmica do reino de Deus? Como podemos deixar que Deus reine na nossa vida, na nossa casa, deixar que Deus nos ilumine, deixar que Deus nos ajude a decidir as coisas, deixar que Deus nos acompanhe no nosso pensar, no nosso raciocínio, no nosso sentir. Como permitir que Deus reine de fato na nossa vida, em todas as áreas, na área afetiva, na área econômica, no matrimônio, em todas as áreas. Como permitir que Deus de fato reine em nossa vida? Nós gostamos de reinar, nós mesmos queremos governar a nossa vida. Não é fácil deixar que Deus governe, que Deus tenha os destinos, que Deus possa iluminar todas as áreas. E Jesus então diz: convertei-vos e crede no Evangelho. São duas palavras muito decisivas no texto de hoje. Dois verbos: conversão. Em outro momento eu já falei sobre este verbo. Conversão significa, no grego, metanoie, mudar a mentalidade. No grego tem um sentido. No hebraico, agora mais antigo, tem outro, teshuvah. Teshuvah seria recordar e encontrar a sua verdadeira identidade. Quando Deus falou para Abraão: vai para a tua terra, sai dessa terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, a tradução mais antiga, uma tradução bem interessante, seria dizer: sai para ti mesmo. Mas como sair para si mesmo? Sim, é porque às vezes estamos mergulhados em tantas coisas que não visitamos a nossa casa interior. Nossa casa interior fica desvisitada, fica abandonada, não é? Então, no nosso latim, converter significa mudar o vértice, mudar o caminho apenas. No grego, metanoie, mudar a mentalidade, que é uma coisa mais complexa. E agora no hebraico é muito mais complexo, porque significa recuperar a imagem verdadeira do homem que há em nós, a identidade, aquilo que nos é próprio, aquilo que é substância, quer dizer, abandonar aquilo que é casca, deixar que a casca caia, deixar que a casca seja queimada, para que se sobressaia o essencial de nós, o mais belo, e aquilo que realmente conta, aquilo que realmente vale a pena. Convertei-vos, primeira palavra. Segundo, crede. Crede em quê? No Evangelho, da boa notícia. De dizer, abandonar outras crenças para crer nesta grande boa notícia que Jesus veio nos trazer. É muito belo o texto de hoje. E depois, então, o texto apresenta Jesus convidando os seus primeiros seguidores, não é?
segui-me e eu farei de vocês pescadores de homens. O mar, na mentalidade judaica antiga, o mar era a casa onde habitava o mal, o demônio. Por isso, quando Jesus expulsou os demônios daquele homem, mandou para os porcos foram para o mar. Então, na mentalidade antiga, o mar significava a casa da perdição, o lugar onde o mal habitava. Agora, tirar alguém do mar, pescar alguém, significa lançar as redes. Tirar alguém do mar significa tirar esta pessoa da perdição para lançá-la numa dinâmica nova, que é a dinâmica do reino de Deus. Farei de vocês pescadores de homens, quer dizer, tirarei vocês, ajudarei vocês a tirar homens que estão presos, que estão amarrados no mar, que estão amarrados no seu egoísmo, no seu pecado, e farei vocês pescar estas pessoas para uma vida nova. Esse é o convite que Jesus faz àqueles homens, o convite que entusiasma, não é? E diz o texto, eles deixaram tudo para seguir Jesus. É uma bela história vocacional. Para seguir Jesus, talvez você não precise deixar tudo hoje, mas alguma coisa precisa ser deixada, porque o Evangelho, quando o Evangelho se torna prioridade na nossa vida, aquilo que era prioritário se torna relativo. O apóstolo Paulo diz que muita coisa que considerava como essencial na vida, depois que conheceu a Cristo e o Evangelho, estas coisas tornaram-se secundárias. Então eu quero desejar a todos um dia esplêndido, maravilhoso, e que cada um possa viver essa palavra de hoje. Acolher Jesus, que vem ao nosso encontro. São algumas lições transformadas agora de maneira sintética, em oração. Acolher Jesus, que vem ao nosso encontro, primeira coisa, acolher a palavra de Deus. Segundo, acolher essa palavra que nos convida à conversão, a mudar algo que em nós não está de acordo com o plano de Deus. Eu diria, não basta mudar uma atitude, um gesto, uma coisa, é preciso mudar a mentalidade, o coração, mudar a alma, a psique, e mudar o modo de entender a vida. Os antigos diziam, não é? Tem um padre da igreja, um padre antigo, que dizia que Cristo veio ao mundo para realizar 5 cirurgias no homem. A primeira cirurgia é a cirurgia do coração, mudar o coração, não é fácil, um transplante de coração. Depois, mudar a mentalidade. E daí por diante. São Máximo Confessor falava dessas 5 cirurgias que Deus veio fazer no homem. Então, acolher a Cristo que veio para mudar-nos e devagarinho acolher esta mudança. Converter e depois acreditar no Evangelho. Creia nas palavras do Evangelho. Não creia só em você mesmo, nas suas possibilidades, naquilo que você possui, no que você sabe, quem você é. Confie sobretudo no Evangelho. Confie na dinâmica do amor que pode transformar todas as coisas, inclusive as relações adoecidas em casa, a dinâmica do amor que pode transformar toda a nossa vida. Depois, terceiro passo seria acreditar no Evangelho como boa notícia, sempre boa notícia. O Evangelho nunca é uma má notícia. A palavra evangelium significa boa notícia, novidade, coisa boa. Então o Evangelho jamais será uma má notícia, será sempre uma boa notícia. Depois, e aos poucos, deixando aquilo que nos impede de sermos nós mesmos, para abraçar nossa identidade verdadeira e seguir ao Senhor Jesus. Farei de vós pescadores de homens. Durante esse dia, procure pescar alguém para Jesus, procure pescar alguém para Cristo, procure ser um pescador de almas. Visite alguém que você veja que precisa de uma visita, um depressivo, uma pessoa que não está bem. Faça a sua missão hoje como pescador de almas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos preserve de todos os males hoje e sempre. E pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e uma semana abençoada.